Em 2015, a FUNCESP atingiu a marca de 109 mil participantes, consolidando-se como o maior fundo de pensão brasileiro patrocinado pela iniciativa privada. A FUNCESP atende a 15 empresas patrocinadoras de planos de previdência e paga anualmente mais de 2 bilhões de reais em benefícios. Ano passado, a entidade teve uma média de 88% de satisfação, de acordo com a Pesquisa Geral de Satisfação. Para fortalecer esta relação de confiança que se dá pela qualidade e a transparência em sua gestão, todo ano é promovido o encontro com o participante. Na quinta edição do evento, realizado no dia 20 de maio, foram apresentados os resultados obtidos ao longo de 2015 e as estratégias para superar os próximos desafios. Em 2015, o índice de adesão de novos participantes chegou a quase 80%. A quantidade de contribuições voluntárias e esporádicas também cresceu. Foram 323 novos contribuintes, 1.365 participantes que aumentaram o percentual em 2015 e 7.039 que contribuem acima do limite do patrocinador, um acréscimo de 52% nos últimos 4 anos. E só em 2015, o valor arrecadado foi de aproximadamente 40 milhões de reais. Para mim é o maior índice de confiança que a gente tem, né? Porque a pessoa, além daquela contribuição que ela é obrigatória para ela fazer para o plano, né? Quer dizer, 70% das pessoas também com esforço próprio, né? Em alguns casos as empresas até acompanham, mas até um determinado nível, né? Isso realmente é um indicador de confiança, porque é um dinheiro que fica no plano, né? Eles poderiam ter aplicado em alguma coisa assim e ter um retorno mais imediato, mas isso daqui é um retorno que ele só vai ter no dia da aposentadoria, né? Então isso pode demorar até, sei lá, 1 década, 2 décadas, né? Para ele ter esse dinheiro de volta. E as pessoas só fazem assim um investimento de tão longo prazo se elas têm a confiança na instituição. Durante o encontro, foram explicadas aos participantes as novas regras para apuração de déficit ou superávit dos planos, previstas na Resolução número 22, aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Complementar. Essas mudanças na legislação, elas dizem o seguinte: para determinar uma taxa de juro real, que é uma variável super importante dentro de uma avaliação atuarial, porque é aquela que vai trazer valor presente todos os benefícios que eu estou estimando lá no futuro. Você pega a carteira de investimentos, que tem lá os seus investimentos, e a gente tenta imaginar no longo prazo qual vai ser o retorno que essa carteira vai dar. Cheguei num número. Só que não é só isso. Tem uma legislação, que foi aquela que o Eusébio comentou, que dá limites para a taxa. Esses limites são definidos de acordo com a duração do plano, né? E o que é duração do plano? A duração do plano é mais uma média de expectativa de tempo de você pagar os benefícios futuros. Você faz uma média ponderada dos benefícios pelo tempo, né? Dependendo da duração do plano, de cada plano tem um grupo de aposentados diferente, né? Eu calculei a 5,65. Eu vou dizer que a meta atuarial é 5,65. Se a gente tem uma expectativa de retorno de 5,88 real por causa da carteira, quando ela se concretizar, isso vai gerar o que a gente chama de superávit. Então, isso vai compensar aquele valor a maior. É porque não é no momento. Os tempos são diferentes, mas haverá sim uma compensação, porque se o retorno for aquele que eu imaginava, ele vai me dar mais do que eu estou pedindo, porque eu vou pedir para ele 5,86. Ele me entrega 5,88, superei, e aí isso gera. Então, o que se espera dessa situação é que aí, num certo período de tempo, haja compensação dessa diferença. Então, uma avaliação atuarial, ela tenta capturar e tenta antecipar coisas que vão acontecer muito tempo depois. Mesmo um aposentado que já está lá recebendo uma renda. Tem as tábuas, né, que falam de hipóteses, mas a gente efetivamente não sabe exatamente. Então, a gente vai inferir, a gente vai tentar usar os elementos que a gente tem hoje para tentar estimar quanto eu preciso para garantir efetivamente o pagamento de todos esses benefícios. Então, isso é muito importante, né? É mais do que ficar olhando entrada e saída, eu estou olhando para o futuro. E o nosso futuro é longo, né? O nosso futuro é de 20, de 30, é de bastante tempo pela frente. O estudo das premissas, ele é o coração de uma avaliação atuarial, então ele precisa ser olhado com muito cuidado.
E o que é reserva de contingência? É como se fosse um colchão de segurança, né, que você guarda para oscilações futuras. Porque, como a gente está falando de muitas premissas, um cálculo atuarial envolve muitas premissas. Então, não há nenhuma expectativa de chegar no encerramento de exercício e não existir ganho ou perda. Se um atuário fizer uma conta no encerramento do exercício e a conta foi exatamente o que ele esperava, ele refaz tudo porque ele vai ter certeza que está errado, né? Tem muita premissa, tem muita hipótese e isso é natural que aconteça. Tanto é natural que a legislação ela prevê esses corredores, ou seja, dentro desse corredor é uma oscilação natural que é esperada. O que está acima desse corredor é que você precisa tratar. Hoje, essa visão de solvência, né, que a Previc trouxe com a nova regulamentação que o Eusébio comentou, ela trata essa questão desse colchão, vamos dizer assim, de acordo com a duração do plano. Ou seja, se eu tenho um pouco tempo de pagamento futuro de benefício, meu plano está muito maduro. Se eu estou perto, né, de liquidar os meus pagamentos, eu não posso ter tolerância com déficit. Não posso, porque a necessidade de capitalização ela está batendo a porta. Eu preciso equacionar rapidamente. Ao passo que se eu tenho um plano com um prazo de duração longo, ok, você tem um tempo aí para se ajustar, para chegar a um ponto de equilíbrio, né? Porque você tem um tempo maior para pagar. Em números consolidados, em 2015, a FUNCESP alcançou um patrimônio de cobertura estimado em mais de 23 bilhões de reais. Então, a gente consegue enxergar aqui o patrimônio de cobertura, que hoje é de 23 bilhões de reais, é dinheiro pra caramba, sendo que a boa parte está no BSPS, né? São 18 bilhões desses recursos no BSPS, mas só que a gente tem uma tendência aqui de crescimento maior no BD, porque a gente viu lá que aquele fluxo de entrada e saída ele é positivo, né? Aquele fluxo positivo, ele dá uma tendência de aumento aqui, ao passo que no BSPS a gente tem efetivamente um início de consumo desse patrimônio por conta daquela diferença de fluxo. Confira a versão completa do Relatório Anual de Informações 2015 no portal www.funcesp.com.br.